A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos a esse momento tão precioso, nessa semana que se inicia segunda-feira, hoje é dia 6 de setembro e estamos aqui com o nosso Vida Devocional. E alegria ter você conosco nessa manhã para compartilharmos sobre essa nossa série que abrimos há uns dias atrás sobre a oração. E a temática a gente está vendo sobre a carta de Paulo aos Efésios, onde estamos pensando no seguinte tema: eu preciso orar mais, eu preciso orar melhor. Por isso, nessa manhã, eu quero convidar você para que a gente comece com uma oração, justamente, já que precisamos orar mais e melhor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e peça ao Senhor que fale com você nessa manhã, que nos use nesse momento, para que esse momento da IPPTV e a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua igreja missionária, possa entrar no seu lar e muito mais do que através dos dispositivos, onde quer que você esteja, na sua casa ou no seu trabalho, que essa palavra entre no seu coração e gere frutos de amor, frutos de justiça, através de Cristo Jesus na sua casa. Nós abençoamos o seu lar, em nome de Jesus. Feche os olhos, vamos orar, que Deus assim nos use nessa manhã. Bendito Deus, nós te amamos. Louvamos o teu santo nome. Tu és o único digno de glória, o digno de louvor. E toda a criação se prostra diante do Senhor. E nessa manhã, nós nos colocamos com os nossos corações totalmente dependentes de Ti. Mas que não seja um momento ou outro, ou aos domingos, ou somente quando precisamos Te buscar. Mas que esse coração dobrado e totalmente dependente do Senhor seja, na verdade, ó Pai, um estilo de vida. Que isso flua naturalmente pelo poder do Espírito Santo nessa vida orgânica e espiritual, conectados com o Senhor, possamos Te render glórias em tudo que fizermos, onde nossas mãos tocarem, o nosso trabalho, os nossos filhos, a nossa casa, tudo possa render glória ao Teu santo nome. Por isso, nessa manhã, fala conosco, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, você pode abrir a sua Bíblia ou ligar o seu dispositivo aí na carta de Paulo aos Efésios. E, como eu faço toda vez quando a gente vem aqui, você pode também estar aí no conforto da sua casa, aproveitando esse devocional. E quem sabe você queira anotar a mensagem, anotar aquilo que Deus falou com você, ou até mesmo você precisa fazer a sua devocional diária anotando aquilo que Deus fala contigo através da sua palavra. Por isso, minha recomendação de sempre: a nossa Bíblia Hebron, a Editora Hebron. Você pode procurar lá o site da Editora Hebron. Ficou maravilhosa nesse verde presbiteriano. Não vou falar isso todas as vezes, não adianta, você já está acostumado aí, você que nos acompanha. Mas essa Bíblia ficou linda e ela tem aqui os espaços laterais para utilização aqui da sua meditação diária, da sua anotação. Por isso, abra comigo aí a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, onde nós vamos dar continuidade daquela perícope ou seja, aquele trecho a partir do versículo 15, e hoje nós leremos do 15 ao 19, dentro dessa temática, eu preciso orar mais e melhor. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-los nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Até aí, esta é a palavra do Senhor. Então você percebe comigo, amado irmão e amada irmã, que quando falamos que precisamos orar mais e melhor, nós estamos justamente, se você não viu ainda, você pode procurar dentro aí do IPPTV Play, a primeira parte dessa mensagem, onde nós falamos ali que orar mais e melhor é ter o coração totalmente dependente do Senhor. E
a nossa oração, ela pode ser inspirada justamente nas orações que nós temos justamente dos personagens e das pessoas que viveram ali no mundo bíblico e que oraram. Como nós vamos ver nessa manhã, não só Paulo, e nós dissemos na última mensagem que a nossa oração deve ser inspirada por aquele que nos ensinou a orar, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, mas também orações como Diana, como já falamos, como orações como Daniel e também orações como de tantos outros personagens dos quais você pode se inspirar. Orações como de Neemias, quando estava lá voltando para Jerusalém e na reconstrução daquela cidade, por exemplo. E com base na oração de Paulo, que acabamos de ver aqui, ele está narrando por aquilo que ele ora, nós podemos ter essa inspiração desses homens e mulheres de Deus da Bíblia para inspirar a nossa oração com as palavras que devem ser ditas e, na verdade, com o sentido. Nós não vamos fazer aqui uma reza, nós não vamos fazer uma repetição das palavras, mas as orações desses homens são palavras de Deus, porque estão no livro sagrado, de modo que nós podemos imitá-la, porque o próprio apóstolo Paulo ele nos disse: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, a nossa intenção nessa série é justamente imitar a oração de Paulo. E na última vez que estivemos aqui, com a primeira parte, nós dissemos: oração é dependência total do Senhor. Onde, no capítulo 3, versículo 14 ali, você pode verificar na carta de Efésios que Paulo vai dizer: por isso que eu me dobro, coloco os meus joelhos no chão diante de Deus por vocês. Ou seja, uma atitude totalmente conectada. Corpo, alma, coração, ligados em atitude de total dependência do Senhor. E o que nós vamos ver nessa manhã é que a oração ela deve estar impregnada de vida espiritual, impregnada de vida espiritual prática. Por isso, anote aí se você quiser, oração é vida espiritual prática. Você deve impregnar, encharcar a sua oração de vida espiritual prática. Porque se nós pegarmos esses versículos que lemos agora, principalmente ali do 17 ao 19, você vai entender, e nós somos totalmente impactados nessa manhã por esse texto sagrado, onde Paulo está nos dizendo qual é o foco e o motivo da oração dele pelos Efésios, e que deve ser o nosso também. E muitas vezes, se eu e você colocarmos os motivos de orações que sempre oramos, e compararmos com as orações desses homens e mulheres de Deus da Bíblia, você vai perceber que muitas vezes nós estamos bem distantes das motivações pelas quais nós oramos e as motivações que esses homens de Deus oraram. Por isso que é impressionante. Você vai ver na oração de Paulo essa ausência de materialismo. E olha que você tem que considerar que Paulo estava numa prisão, como já dissemos também da outra vez. Um lugar fétido, um lugar pútrido, onde ali, na verdade, naquela prisão romana, o esgoto de Roma passava por ali. E é ao lado daquele esgoto que Paulo faz o seu jardim de oração e, ao mesmo tempo, ele está acorrentado ali, algemado, preso. E é naquele lugar que ele se enche de alegria, coloca os seus joelhos em terra, totalmente dependente do Senhor, mas com um foco, pedindo a Deus que os Efésios, que a igreja de Éfeso tivesse os seus olhos espirituais abertos, ou seja, vida espiritual impregnada na oração era a vida de Paulo. E aí, Paulo, você vai perceber que ele não ora por a sua própria situação, que era extremamente angustiante. Senhor, me livra da cadeia, me livra dessa prisão, dessa injustiça, mas ele vai escrever em Filipenses, Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ou seja, a carta da alegria. Um homem cheio de vida espiritual, que mesmo preso, ele estava alegre, porque a vida espiritual e o reino de Deus era o que mais importava para ele. E aí ele vai dizer, em Filipenses 4, 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Paulo escreveu isso, Paulo acreditou nisso e nós devemos viver e crer também. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu não estou dizendo que nós não podemos trazer as nossas questões pessoais diante do Senhor. Elas devem ser trazidas. Se você passa por algum problema de saúde, se você passa por algum problema familiar, financeiro, nessa pandemia você precisa se reinventar, como diz o nosso reverendo Arival. Eu digo isso a você.
traga tudo isso diante do Senhor, mas essas coisas precisam ser secundárias por causa da sua vida espiritual e de intimidade com o Senhor, onde o seu desejo é que a sua família glorifique o nome do Senhor, onde o seu desejo é que a sua família tenha intimidade com a palavra e com o evangelho da graça. Por isso é que Paulo incentivava que as questões fossem colocadas diante do Senhor, mas nós precisamos saber que o mais importante é ser trazida a nossa própria vida espiritual diante de Deus, para que Deus nos encha da sua esperança, do seu reino e de Cristo que há de vir. Então, o que é mais importante na oração para mim e para você, meu irmão, pensando nisso nessa manhã? Com certeza é muito mais do que o seu próprio bem-estar, do que sua vida pessoal e material e a sua saúde. Essas coisas Deus vai cuidar. Mas se você cuidar das coisas do Senhor, a gente vai ver isso mais à frente também. Por isso que os crentes em Éfeso tinham essas preocupações também sobre saúde, sobre o seu abrigo, comer e vestir. Mas se nós pensarmos mais um pouco, você vai perceber que, diante dessa coisa, não há uma dessas questões que provavelmente ali, certamente, os efésios se preocupavam, você vai ver que não há uma incidência desses assuntos nas orações de Paulo. Por outro lado, você orar pela sua saúde diante desse tempo de pandemia é altamente benéfico. Aquele que nos deu o dom da vida, nós devemos louvar por ele e pedir que ele guarde, mas se nós focarmos somente nessas questões, isso vai denotar aonde está o nosso coração. Se nós nos preocupamos só com as coisas materiais, se nós nos preocupamos só com a nossa saúde e apenas que sejamos livres desse coronavírus, por exemplo, você vai ver que é justamente porque a gente tem apenas o medo da morte, que a gente não quer morrer, só quer viver. Sendo que Paulo é aquele que vai dizer, é aquele que vai olhar para a morte e vai dizer, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, a nossa vida não se resume nessa linha desse tempo em que vivemos, talvez até os 70, 80, 90 anos, e daquilo que por um momento Deus te dá de melhor nessa vida e você se lembra ou almeja chegar lá. Mas o ponto crucial para você nessa vida é saber que ela é apenas um ponto na eternidade, numa eternidade onde você vai ressuscitar e vai viver a vida eterna com Deus. Por isso que a sua oração deve estar impregnada justamente daquilo que o próprio Senhor Jesus fez. Ele vai dizer, Paulo, na carta aos Efésios, ele vai dizer o seguinte para mim e para você: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mesmos mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, ainda em Efésios 2, de 4 a 7, Paulo está mostrando para mim e para você qual é a suprema riqueza dessa vida. É a esperança na volta do Senhor Jesus. Ou seja, eu e você somos família, corpo de Cristo, inseparável. Nada pode nos separar do seu amor. E por isso nós devemos colocar as nossas orações muito mais do que num bem-estar, muito mais do que na longevidade dessa vida material e terrena. Todas as questões podem ser trazidas diante do Senhor, mas o mais importante é a vida espiritual na esperança da glória eterna em Cristo Jesus. Quando os olhos dos nossos corações estão nessa perspectiva, abertos ao futuro glorioso, isso muda a chave da nossa vida, reordena as nossas prioridades e as nossas orações passam a ser muito mais do que a respeito apenas dos detalhes práticos dessa vida e passamos a priorizar a realidade espiritual, o reino de Deus e a vida eterna em nossas orações. É isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Por isso, em primeiro lugar, quando o apóstolo Paulo tem os seus olhos fixos na eternidade, as suas orações altamente impregnadas de espiritualidade, nós precisamos orar assim também, crendo que Deus é soberano sobre todas as coisas em nossas vidas. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Se ele tem todo o poder, como relatamos agora, nós temos que crer que as nossas orações,
elas podem entrar com ousadia, e na palavra ousadia aqui não é de alguém que ordena através da sua oração e Deus, como um mordomo ou um gênio da lâmpada, vai atender os nossos pedidos materiais. Não é isso, mas a ousadia é a mesma ousadia de um filho pequenino de 3 anos que corre e salta para o colo dos seus pais. A sua oração, meu querido irmão e querida irmã, deve ser assim, com ousadia, que na verdade quer dizer confiança. Confie. Por isso, faça com que as palavras da sua oração sejam uma oração, sejam palavras que creiam nesse Deus soberano, totalmente poderoso, totalmente onisciente, que sabe o que você precisa. E assim, totalmente onipresente, porque Ele não deixa você de lado. Deus está ao seu lado o tempo todo. E nessa manhã nós queremos trabalhar isso com você. Quando você for orar, meu querido, ore com confiança e não tem assim alguma espécie de desconfiança nas suas palavras. Senhor, que tu possas. É claro que Deus pode, meu querido. É claro que Deus está presente. Por isso você deve ter essa ousadia de confiança e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor é todo poderoso e que o Senhor vai guardar os meus filhos no caminho do trabalho, que o Senhor vai guardar a mente e o coração da minha esposa ali através dos seus estudos, que o Senhor vai guardar o meu marido naquela viagem, porque com confiança nós não dizemos que tu possas ou que tu estejas, mas, Senhor, eu sei que tu estás. Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para guardar a minha família. E veja como isso muda a chave do nosso coração quando nós cremos na soberania, quando nós cremos na onisciência, na onipotência e na onipresença de Deus. Por isso, como um primeiro passo de espiritualidade na sua oração, é crer nisso e ter ousadia e confiança. Por isso que nessa manhã nós podemos pegar o texto de Mateus 28:20 e dizer para o nosso coração, crendo que é na palavra de Deus o próprio Senhor Jesus falando conosco, dizendo o seguinte: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Creia nisso. Jesus está ao seu lado. O Espírito Santo de Deus habita em você. E o nosso Senhor, o Espírito que leva as nossas orações, traduz as nossas orações, fazendo com que o nosso coração, numa batida correta espiritual, saiba qual é a vontade de Deus e peça por aquilo que é correto. Por isso, você vai ver que nas orações de Neemias, como falamos no começo aqui, quando ele estava trabalhando como copeiro do rei persa, dizendo àquele governante que a cidade santa em Jerusalém estava com seus muros derribados, você vai ver que as orações de Neemias ali, Neemias 1:4, e você pode ler a sua oração ali no capítulo 1. Como que é essa oração de Neemias? Teria sido: ó Senhor, que tu seja com todas as pessoas em Jerusalém, que tu possa livrá-las da miséria? Não. Na verdade, ele disse, vou fazer uma paráfrase aqui, tá, meu irmão e minha irmã? Ó Senhor Todo-Poderoso, que governas todo o universo, nós, o teu povo, nos prostramos diante de ti e confessamos os nossos pecados e desvios. Você percebe aqui, se você ler lá a oração de Neemias no capítulo 1, depois que ele reflete sobre os muros derribados de Jerusalém, Neemias está sendo altamente espiritual antes de ser prático. Antes de sair correndo, fazer algum pedido para o rei, antes de querer voltar a Jerusalém para reconstruir os muros, ele sabe que os problemas dos muros de Jerusalém são uma consequência real, materializada sobre a condição espiritual do povo. A razão do muro ter colapsado e caído é por causa das necessidades espirituais nos corações daquele povo. Então, Neemias ora em primeiro lugar sobre aquilo que importava mais. Senhor, eu devo confessar os nossos pecados, precisamos reconhecer a nossa total dependência de Ti. Torna a nossa vontade para aquilo que mais importa, porque nós perdemos completamente de vista o que estava acontecendo. Fiz mais uma vez uma paráfrase da oração de Neemias. O que mais importava é que o povo se arrependesse. Percebe, meu irmão? A oração de Daniel vai ser nesse mesmo sentido e justamente de forma prática. A gente pensa o seguinte: como são as orações, hoje em dia, dos pais pelos filhos? Se é que oram, quando oram e como oram? E fica o desafio para mim e para você. Como Jó fazia na madrugada, você tem orado e colocado a mão sobre a cabeça dos seus filhos enquanto eles dormem, orando e pedindo, mas aí você precisa ser altamente espiritual. E aí nós pensamos, será que as nossas orações sobre os nossos filhos são mais sobre a vida espiritual deles
e conhecimento e intimidade com Deus? Ou são somente sobre saúde, educação, Senhor, que meu filho tenha uma vocação, que ele tenha um bom trabalho, uma segurança financeira, que ele faça uma faculdade e seja uma pessoa na vida? É somente sobre essas questões materiais ou sobre os nossos filhos precisam ter intimidade com o Senhor? Todas as questões podem ser trazidas diante do Senhor, mas o que devemos apresentar a Ele é o que mais importa, a salvação em Cristo Jesus para os nossos filhos e para a nossa toda a família. Por isso que nessa manhã, em segundo lugar, eu quero compartilhar com você. Precisamos fazer com que as nossas palavras estejam apegadas às palavras do Senhor Jesus. Em Mateus 6, você vai ver que ele diz o seguinte: observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus resume para mim e para você como deve ser a nossa oração, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, o que isso significa? Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã: se vocês cuidarem das minhas coisas, eu cuidarei das vidas de vocês. Precisamos cuidar do reino de Deus e da sua justiça, sendo participantes, proclamadores e propagadores do evangelho da graça de Deus. Ou seja, a nossa vida, o nosso coração, ele precisa ser esse núcleo altamente ligado com a espiritualidade da palavra de Deus. Pense comigo, por exemplo, no cubo da bicicleta. Você conhece o que é o cubo da bicicleta? Tem ali o aro e o pneu, tem os raios da bicicleta e no centro vai o cubo ali que é ligado a um garfo, que é ligado ao guidão. Já andei um pouquinho de bicicleta na vida, viu, meus irmãos? Mas o fato é que esse cubo é como se fosse o meu e o seu coração. De modo que se esse cubo estiver danificado, se o cubo da bicicleta ali, da roda da bicicleta, estiver empenado, prestes a quebrar, os raios podem se partir, fazendo com que a roda também se empene e aquela bicicleta vá caminhar ali tortuosamente até que ela caia. Agora, se você considerar que o nosso coração é como se fosse o cubo da nossa vida, e a palavra de Deus vai dizer isso, sobre todas as coisas que vocês devem guardar, guardem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, ou seja, os raios, família, saúde, educação, tudo aquilo que está ao redor dessa vida material. Se nós estivermos no nosso coração conectados com o guidão certo, e na verdade esse cubo ou esse coração estiver totalmente forjado, bem trabalhado, num único lugar, que é a rocha, que é Cristo, ou seja, solidificado em Deus, bem soldado, bem cuidado, na palavra de Deus, que é o guidão. Ou seja, o cubo da bicicleta ali, onde saem todas as coisas que vão fazer a roda da nossa vida girar corretamente, é o nosso coração, mas ele precisa estar conectado no guidão, que é a palavra de Deus. É por isso que a palavra é que nos transmite essa alta espiritualidade. Você repetir as palavras de Deus, decorar, ou seja, de coração, gravar, guardar as palavras de Deus no seu coração para não pecar contra o Senhor, ou seja, adoração. É nessa manhã que eu quero compartilhar isso com você e dizer, é por isso que Paulo se ajoelha diante do nosso Pai Celeste e ora dessa forma, para que os efésios tivessem ali as questões espirituais com o foco no seu coração, porque o coração altamente conectado com Jesus Cristo através da sua palavra e a palavra dirigindo a nossa vida, ela vai para um rumo
totalmente correto. E, em último lugar, meu amado irmão, quando o nosso coração está assim, espiritualmente sólido, então as práticas terão assim, as práticas da nossa vida, tudo aquilo que está no cotidiano, terá a fonte correta, ou seja, um coração firmado no Senhor. Não podemos usar a oração como um expediente, como se fosse um telefone de emergência, onde eu ativo a hora que eu quiser esse canal de comunicação, mas a oração ela deve ser constante, porque não podemos pensar que quando acionamos o modo oração, vem uma ambulância dos céus cheia de anjos para nos socorrer, para atender apenas as urgências práticas do cotidiano. Caso contrário, eu posso parar num CTI moral, familiar, financeiro, de desilusão e insatisfações emocionais. A oração não é para isso. Nós precisamos saber que a oração ela deve ser um canal de relacionamento totalmente conectado com o evangelho da graça. Por isso, transformados por esse evangelho, nós refletimos uma vida totalmente espiritual e prática. E eu quero finalizar dizendo isso. Os efésios sabiam disso porque eles haviam experimentado uma vida espiritual prática. A cidade de Éfeso ela era muito próspera, resultado de uma estabilidade comercial e proeminente nas atividades realizadas em torno do templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o qual gerava adoração e magia pagãs e tornava pessoas economicamente prósperas e dependentes dessas atividades. É nesse ambiente que Paulo aparece proclamando o senhorio de Jesus Cristo por 3 anos, dia após dia, mês após mês, pregou corajosamente, e é nesse ambiente altamente pagão da cidade de Diana dos Efésios é que Paulo está ali fazendo com que aqueles crentes de Éfeso tivessem uma vida espiritual prática. Por quê? Éfeso era um campo de batalha espiritual. Os novos crentes daquela cidade estavam vivendo no local de adoração e culto pagão. E conta o poder e as ordens espirituais daquele lugar. Você pode abrir sua Bíblia depois para conferir em Atos 19, de 11 a 17. E a transformação espiritual aconteceu na vida e na fé dos efésios porque permitiu mudanças práticas. Se você olhar o texto de Atos depois, você vai ver que eles fizeram uma grande fogueira dos livros de magia do templo de Diana e queimaram publicamente, ou seja, num fórum público ali, Atos 19, de 18 a 20, e a Bíblia ressalta, e a gente não pode esquecer, o valor monetário. Eles queimaram, em termos de valor, os livros que estavam ali, que eles queimaram, 50.000 moedas de prata era o valor equivalente àqueles livros. Que se a gente pudesse comparar rapidamente, um denário era equivalente a um dia de trabalho. E a gente comparando com esse um denário que a gente encontra nessas 50.000 moedas de prata, você pode considerar que eles queimaram ali, traduzindo hoje, um salário mínimo. Uma pessoa que ganha um salário mínimo é mais ou menos R$50 por dia. Se você multiplicar isso por 50.000 moedas de prata, ou seja, cada moeda de prata era um denário, foram queimados mais de R$2.500.000 de livros. E aí eu fico imaginando as pessoas de Éfeso conversando entre si e vendo aquela pilha de livros ali sendo queimados num valor enorme e dizendo: o que será que aconteceu com os cristãos? Por que eles estão fazendo isso, esse povo aqui de Éfeso? Por que eles estão queimando todos esses livros? E alguém pode ter respondido: bem, eles agora têm uma visão de mundo completamente diferente. O que você quer dizer? Será que eles não creem mais nas coisas espirituais? Não, eles creem sim. Só que agora eles estão dizendo que creem em Jesus de Nazaré. Esse ressuscitou dos mortos e até que ele perdoa pecados e que é todo-poderoso sobre tudo que existe. Bom, isso é loucura. Ao invés de queimar os livros, eles poderiam ter vendido. O ponto do cubo da bicicleta é esse. O ponto do seu coração e do meu nessa manhã é esse. A cosmovisão que temos a respeito da palavra de Deus e do reino de Deus e do próprio Deus é que dirige a nossa vida. Como temos atitudes práticas, deixando todos os ídolos materiais dessa vida para trás e colocando a nossa oração em prática e vida espiritual, porque os efésios tiveram seus olhos espirituais abertos e com uma atitude prática deixaram tudo aquilo para trás. Aquilo que regia antes a sua vida não rege mais, porque a sua confiança estava totalmente no Senhor Jesus.
Nós precisamos desse amor de Deus. E eu quero fechar aqui com você nessa manhã dizendo isso. Que a palavra de Deus guie o seu coração. Que você possa ter atitudes práticas que refletem uma vida de oração espiritual, onde o foco está no reino de Deus e a sua justiça, e onde você tem a total confiança no nosso Senhor, sabendo que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, e Jesus Cristo está ao seu lado o tempo todo. Por isso, nessa manhã, eu quero orar com você. Provavelmente você já colocou o seu pedido de oração aqui. E eu quero verificar aqui, ó. Nós temos bastante pedidos aqui nessa manhã, como nós fazemos quando encerramos o nosso programa. Peço oração pela saúde da minha mãe, Maria Madalena Fonseca. Fátima, vamos orar. Ricardo Reis, sempre com a gente aqui, de Araçatuba. Que Deus abençoe sua vida. Oração pela minha saúde e vida espiritual. Valdinéia, vamos orar em nome de Jesus. Que mais que a gente tem aqui? Muitas pessoas conectadas conosco. Peço oração por minha família. Delva, vamos orar com certeza. Deus abençoe. Paz de Cristo. Temos pessoas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil aqui conectados conosco. E se a gente não tem mais nenhum pedido, oração pela salvação da minha família, disse a Rosângela, lá de João Pessoa. Deus te abençoe, querida, estamos juntos. Oração é a primeira e mais importante ocupação do dia, disse a Maria Lúcia. Deus abençoe sua vida também, querida. Oremos pelas famílias que estão sofrendo por esse mundo. Com certeza, Simone, você tem toda a razão. E aí, a Vânia diz aqui, Vânia Julião, Pai Santo, te louvamos e entregamos o nosso dia. É verdade, que Deus seja glorificado. Oração pela minha vida espiritual, disse a Elizabeth. Irmãos, são muitas orações, como eu sempre digo aqui. A Maria Lourença pede pelos netinhos, Pedro e Giovanni, e tantas outras. São muitas orações, eu gostaria de ler todas, mas nós avançamos aqui com o horário. Mas Deus sabe, como dissemos, Ele é onisciente, onipotente e onipresente, e cuida de cada um de nós. Peça isso ao Senhor, que a sua vida de oração seja altamente espiritual, preocupado assim o seu coração com o reino de Deus. E as demais coisas, as outras coisas, estas coisas que você precisa, Deus sabe muito bem e Ele vai fazer na sua vida. Por isso, feche seus olhos e oremos nessa manhã, consagrando aqui todos esses pedidos diante do Senhor. Deus, nosso amado Pai, nós chamamos, Senhor, e o Senhor é o Deus de toda graça e todo poder. Por isso nós cremos na Tua soberania e cremos que a Tua vontade e a Tua graça nos bastam. Elas são melhor do que a vida, Senhor. Por isso, acrescenta aquilo que é necessário e retira de nós aquilo que não te pertence. Mas em nome de Jesus, nós entregamos todos os pedidos nas Tuas mãos nessa manhã. Tudo aquilo que foi colocado diante do Senhor, o Senhor já conhece, na verdade, antes que a palavra viesse à boca ou que os dedos digitassem nesses pedidos aqui, o Senhor coordena, ordena e toma conta no seu colo da vida de cada um dos meus irmãos aqui. Por isso nós, como Igreja Presbiteriana de Pinheiros e como ministro do Evangelho, eu abençoo os lares conectados nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor, para que cada lar, cada vida, cada coração aqui, onde essa palavra está chegando, os corações sejam conectados espiritualmente com o Senhor. E o que mais importa na vida de cada um de nós seja a glória do Teu nome. Por isso nós entregamos as nossas vidas mais uma vez diante do Senhor, nessa manhã de vida devocional, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o consolo e o fruto do Espírito sejam sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, Deus abençoe muito a sua vida. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.